Do YouTube, tudo bem? Estamos de volta aqui na nosso projeto de perguntas, respostas e dicas. E nós temos aqui uma pergunta feita por Jaimar Machado Santos. A pergunta é: qual a quantidade de alimentos que dá para colocar neste tamanho de caixa? Na realidade, Jaimar, você vai depender um pouco da quantidade de peixe que tem na caixa, tá certo? Eu tenho aqui uma caixa, né, com tilápias, com a média aí de mais ou menos umas 200 tilápias, tá nessa caixa. E eu normalmente tenho um copo, eu gosto de medir por copo, entenderam? Então o que eu faço? Escuta bem, Jaimar. Eu dou uma quantidade, tá, de ração para eles. Repare só como é que eles vão comer. Repara só. Você percebe que essa quantidade ela foi logo digerida, né? Os peixes comeram rapidinho essa quantidade de ração. Então o que eu faço? Como aí eu tenho peixes de todo tamanho, aí eles não estão divididos por tamanho, você repara que já foi tudinho. Vamos ver uma segunda quantidade aqui. É uma segunda quantidade. Vamos ver então. Você percebe que essa segunda quantidade ela já não foi mais assim digerida com tanta rapidez. Então o que eu costumo fazer? Eu dou uma quantidade de ração para eles, tá? E depois eu deixo mais um pouco, tá, de ração na caixa, tá? Isso quer dizer o seguinte: aqueles peixes menores, eles também vão ter oportunidade de comer, né? Não é só os grandes que saem apavorados logo no começo, tá? E assim, não há problema nenhum de você deixar ração em cima. Por que não há problema nenhum? Porque o peixe vai comer a quantidade que ele satisfaz e depois ele não vai comer mais. Não tem esse negócio do peixe comer até morrer, isso não existe, né? E mas ao mesmo tempo você não pode pôr muita ração, porque esta ração ela dilui, tá? Vai para o filtro, passa pelo suspiro e depois então ele acaba indo para o filtro, ele acaba sujando o seu filtro. Então você tem que colocar uma quantidade de ração que o peixe se alimente e você deixa um pouquinho mais boiando para os outros também comerem, tá? E aí então é o suficiente. Reparem vocês que essa quantidade aqui é o suficiente. No meu potinho, no momento, bastou eu colocar então praticamente a metade, né? E ficou aqui sobrando, porque eu tenho uma média aí de 200 peixes, tá? É o suficiente para eles. Eu faço a alimentação 2 vezes por dia, na parte da manhã e também na parte da tarde, tá? Eu acabo fazendo então a alimentação para eles. Então, Jaimar, aí está a resposta, tá, da sua pergunta. Essa é a quantidade de ração que eu coloco, equivalente então aí, copinho de iogurte aí pela metade, uma quantidade de 200 peixes. Eles estão com 4 meses e meio, né? Então depende do tamanho do peixe, depende da quantidade e da ração. Então você vai então controlando, você mesmo vai percebendo quanto você tem que colocar, tá bom? Obrigado pela pergunta, dê um like no nosso canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.